Meu nome não importa agora. Tudo o que restou de mim foi consumido por lembranças que preferia esquecer. Eu vivia em Recife, Pernambuco, no ano de 1893. E esse relato se passou naquela época, numa rua antiga, esquecida por Deus e pela razão. Aquilo que experimentei ainda me persegue como um eco abafado em paredes grossas demais para serem compreendidas. Naquele ano, fugi de uma falência lenta e de um passado sem glória em Olinda, tentando recomeçar minha vida como escriturário no centro da capital. Nunca fui homem de coragem, nem de grandes gestos. Sempre preferi o silêncio ao confronto, a sombra à luz, e foi justamente esse traço miserável que me levou à Rua Nova. Mais exatamente, àquela casa de número 52, onde a morte tinha cheiro e memória. Encontrei o lugar por acaso, num jornal amassado no balcão de uma venda. Quarto para solteiro, aluguel barato, entrada imediata. O valor era uma piada de tão baixo e talvez devesse ter desconfiado disso. Mas, como tudo o que decido, optei pelo mais fácil, ignorei o presságio e fui ver o imóvel no dia seguinte. A casa se escondia entre dois casarões maiores e mais vivos, como um dente podre entre sorrisos falsos. Sua fachada era gasta, os rebocos descascando como pele velha. Havia um portão de ferro torto e uma escadaria com musgo. A campainha não funcionava, então bati com os nós dos dedos até que uma senhora pequena, de expressão ossuda e olhos trêmulos, abriu a porta e apenas acenou com a cabeça, como se já esperasse por mim. Não havia conversa, apenas indicou com o dedo um corredor estreito e sombrio, iluminado vagamente por uma clarabóia empoeirada. Fomos em silêncio até os fundos da casa, onde ela me mostrou o quarto. Não era grande, mas tinha uma cama, uma escrivaninha e uma janela voltada para o quintal. Tudo o que um homem sem ambições e sem coragem precisava. Assinei o contrato no mesmo dia. Ela nunca disse o nome, apenas me chamou de moço. Na primeira noite fui acordado por um som seco, um tipo de batida ritmada, como se alguém com unhas compridas arranhasse madeira por trás de uma parede. Atribuí o ruído a ratos ou ao vento. Em casas velhas, sons estranhos são comuns. É o que dizem os que não querem saber a verdade. Mas aquilo não cessou. Nos dias seguintes, a presença do quarto ao fundo foi me oprimindo de forma invisível. Na estrutura da casa, havia uma ala lateral que, estranhamente, parecia não ter função. Um pedaço do corredor terminava abruptamente diante de uma parede de tijolos mal colocados, claramente mais nova do que o resto da construção. Não havia janelas, nenhuma entrada, apenas aquele silêncio engasgado que me provocava arrepios na nuca. Passei a evitar o corredor à noite. Comecei a ouvir murmúrios abafados, algo como o choro de uma mulher muito cansada. Sons que vinham daquela direção, sempre à mesma hora, sempre depois da meia-noite. Ainda assim, permaneci. Não por coragem, por comodismo. Eu não queria admitir a mim mesmo. É mais fácil zombar do próprio medo do que enfrentá-lo. Até porque, se admitimos o medo, somos obrigados a reagir. E reagir era algo que nunca aprendi a fazer. A senhora da casa era quase uma sombra. Só a via em horários aleatórios, sempre calada, sempre observando. Certa vez, notei que ela evitava estranhamente passar perto do corredor emparedado. Fazia um desvio ridículo pela cozinha para não chegar perto daquelas paredes. Foi a única vez que senti algo mais profundo do que medo. Era repulsa. Como se ali houvesse uma podridão que contaminava quem ousasse se aproximar. Recife é uma cidade úmida, mas aquele quarto emparedado tinha um frio que não vinha do tempo. Era algo morto, suspenso. A atmosfera em volta dele parecia pesar sobre os ombros, como se o próprio ar protestasse contra o que estava escondido ali. Uma tarde, enquanto tomava café na varanda da frente, tentei puxar assunto com um rapaz que varria a calçada do outro lado da rua. Perguntei casualmente sobre a casa, fingindo desinteresse. Ele parou de varrer por um instante
e apenas fez o sinal da cruz no peito. Depois, abaixou os olhos e voltou ao serviço. Não disse uma palavra. As batidas continuavam, às vezes leves, outras vezes como se alguém socasse a parede com raiva. Mas ninguém ali parecia disposto a ouvir. E eu, no fundo, também não queria. Passei a dormir com algodão nos ouvidos e deixar uma vela acesa. Ridículo, eu sei, mas o medo torna todos nós crianças outra vez. Até que, numa manhã qualquer, fui ao sótão procurar uma toalha de linho que a senhora me disse estar guardada em uma arca. O sótão era empoeirado e mal iluminado, repleto de móveis cobertos por lençóis e um cheiro forte de madeira podre. Ao mexer numa das caixas, encontrei algo que não deveria estar ali. Uma pequena cruz de ferro oxidado e, ao lado dela, uma carta amarelada parcialmente rasgada, com a caligrafia tremida de uma jovem. A carta começava com um "meu amado" e terminava com uma súplica desesperada. Se eles me trancarem, jure que não me esquecerá, nem que meus ossos apodreçam neste buraco. Voltei ao quarto com a carta nas mãos tremendo. Sentei-me na escrivaninha, reli aquelas palavras dezenas de vezes, e cada vez que as lia, sentia como se as batidas vindas da parede aumentassem de intensidade. Estavam mais próximas, mais conscientes, como se aquilo que estava atrás da parede soubesse que eu agora sabia. E ali, sozinho, sentindo o suor escorrer frio pelas costas, tive a certeza mais terrível da minha vida. Aquela parede não escondia apenas silêncio. Desde a manhã em que encontrei aquela carta no sótão, não consegui mais dormir sem que meu peito se apertasse, como se uma corda invisível me sufocasse no escuro. Eu a escondi dentro de uma Bíblia antiga, como se isso pudesse abençoar o que quer que ela carregasse. Mas nada ali era sagrado. Aquela casa tinha cheiro de vela gasta e ossos esquecidos. A carta voltava à minha mente como uma febre lenta. O tom apaixonado, quase ingênuo, contrastava com o desespero que transbordava nas últimas linhas. Ela se chamava Maria, Maria de São Lázaro. Um nome escrito com a caligrafia de uma moça letrada, mas com traços finais, curvando-se como dedos em agonia. Ela se dirigia a alguém chamado Vicente, alguém a quem amava em segredo. O resto da carta estava rasgado, mas o suficiente permanecia ali para fazer brotar em mim um pavor ainda sem nome. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas que antes preferia ignorar. As noites estavam mais frias do que o normal, mesmo para o Recife úmido daquele tempo. Quando eu passava pelo corredor que levava ao quarto trancado, sentia como se o ar rarefeito tivesse gosto metálico. Meus ossos formigavam, não de frio, mas de medo. Comecei a ouvir não apenas batidas, mas algo mais refinado. Sussurros, palavras cortadas que pareciam vir do fundo de um poço. A velha senhora que me alugara o quarto seguia calada, mas notei que ela começava a me evitar. Certa vez a encontrei diante da parede emparedada, ajoelhada. Rezava em sussurros apressados, com as mãos trêmulas, como se quisesse conter algo que tentava escapar. Quando me viu, se levantou rápido e disse apenas: "Não entre onde não foi chamado." E desapareceu em silêncio. Comecei a procurar mais no sótão. Não por coragem, era um ato desesperado de alguém que queria entender o que estava vivendo sem ter que de fato encarar nada diretamente. E ali, entre caixas cobertas de pó, encontrei mais 2 cartas. A primeira falava da esperança de fugir. Maria dizia que Vicente havia prometido levá-la para Olinda, onde poderiam recomeçar. Ela mencionava o pai, um homem severo, de bigodes pretos e honra de coronel, que jamais aceitaria a união, pois Vicente era um homem de sangue mestiço e mãos manchadas por ofício humilde. A segunda carta era mais curta, um bilhete escrito com pressa, onde ela contava que fora descoberta, que o pai trancara as portas, que sua barriga começava a crescer, que talvez, se Vicente não viesse buscá-la naquela noite, ela nunca mais voltasse a escrever. Foi então que compreendi o óbvio.
Maria não fugiu. Maria nunca saiu daquela casa. Eu queria fugir naquela mesma hora. Sair correndo, sem fazer as malas, sem dar explicações. Mas não consegui. Medo demais até para fugir com dignidade. Em vez disso, guardei as cartas embaixo da minha almofada, como um idiota que acha que pode controlar o mal apenas escondendo a prova dele. Naquela noite, fui acordado por algo mais vívido do que qualquer ruído anterior. Era o som de alguém arranhando, mas não madeira. Era como se unhas curtas rasgassem pedra. E havia ritmo, 4 batidas rápidas, depois um intervalo e mais 4. Um padrão, como uma prece ou um código. O som vinha direto da parede emparedada. Meu quarto ficava distante daquele corredor, mas o som, ele me alcançava, como se a casa inteira tivesse se tornado o corpo de Maria. Como se ela batesse por dentro das veias do próprio lar. Tapei os ouvidos, apertei os olhos e murmurei uma oração que nem sabia se existia. Pedi apenas para que aquilo passasse e, como sempre, não fiz nada. Na manhã seguinte, ao passar pela sala, vi o retrato antigo de uma família sobre o piano coberto por lençol. Era uma pintura envelhecida, mas nela estava o homem de bigodes escuros e olhos severos. Ao lado, uma mulher rígida. E no centro, ela, Maria. Seus olhos eram claros, quase cinzentos, e tinham aquele tipo de olhar que sempre parece prestes a chorar. Não sorria, mas algo em seu semblante chamava o meu nome, mesmo sem som. Fui tomado por uma angústia que me fez andar em círculos pelo bairro. Queria perguntar aos vizinhos. Queria ouvir de outra boca, não da casa, que aquilo era uma história qualquer, sem valor. Mas os poucos moradores que ainda existiam na Rua Nova mudavam de assunto ou fechavam as janelas, assim que eu mencionava o número 52. Recife tem muitos fantasmas. Alguns moram em casarões vazios, outros em nomes não ditos. Naquela tarde, antes de anoitecer, escrevi uma carta para meu irmão em Olinda. Não para contar tudo, mas apenas para avisar que, se por acaso ele não tivesse notícias minhas nas próximas semanas, que procurasse a casa. Não tive coragem de explicar o porquê. Seria vergonhoso demais dizer que estava com medo de uma parede. Antes de dormir, sentei-me diante da escrivaninha e reli todas as cartas. Li em voz baixa, como quem reza. O vento batia forte lá fora, mas dentro da casa havia apenas o som dos meus próprios batimentos. Até que ouvi com clareza absoluta uma voz suave vinda do corredor. Vicente, a vela que mantinha acesa apagou sozinha. Eu tremi. Não fui até a porta. Não acendi outra vela. Apenas me enfiei debaixo das cobertas como um menino, esperando que o mundo sumisse se eu fechasse os olhos com força suficiente. Ali, deitado, ouvi as batidas recomeçarem. 4 pancadas, intervalo. 4 pancadas. E então, finalmente, uma palavra sussurrada dentro da minha mente, vinda de trás da parede: ajude-me. Mas eu não ajudei. Eu não respondi. Eu apenas sobrevivi mais uma noite. Naquela manhã, acordei com a garganta seca e o coração disparado. A sensação de que alguém havia estado dentro do meu quarto durante a madrugada era insuportavelmente real. Não havia nada fora do lugar. Nada que meus olhos pudessem apontar com clareza. Mas meu corpo inteiro reagia como se tivesse escapado de um ataque. Eu tremia, embora o sol já batesse fraco pela janela e a cidade seguisse seu curso indiferente à loucura que se acumulava dentro de mim. Tentei retomar a rotina. Fui ao trabalho como sempre, entregando papéis, copiando registros, fingindo normalidade. Ninguém percebeu que eu respirava com dificuldade, que meus dedos doíam de tanto se fechar em punhos ocultos. Por dentro, eu era uma caverna cheia de ecos, e todos eles sussurravam o mesmo nome: Maria. Naquela noite, tomei coragem suficiente, ou tolice disfarçada de iniciativa, para voltar ao sótão. A cruz enferrujada e as cartas antigas me chamavam. Eu precisava entender.
Não agir, não confrontar, não ajudar, apenas compreender o que estava acontecendo, como se o entendimento por si só pudesse livrar-me do horror. Foi lá que encontrei mais um pacote de papéis, envoltos por uma fita desbotada e guardados dentro de um livro de orações. As folhas estavam frágeis, algumas rasgadas nas bordas, outras manchadas por algo que eu preferia acreditar ser umidade. Sentei-me entre caixas e teias de aranha, iluminado apenas por um lampião baixo. As palavras que li mudaram para sempre a forma como eu via aquela casa. A primeira carta começava assim: Meu amado Vicente, escrevo-te com a pressa de quem teme que seus próprios pensamentos sejam ouvidos pelas paredes. Papai anda inquieto, sabe demais, desconfia de cada gesto meu. Eu tentei esconder, juro que tentei, mas meu ventre já denuncia o nosso segredo. A vida que cresce em mim é tua, e ele jamais aceitará isso. As linhas seguintes eram uma mistura de ternura e pavor. Maria falava de noites em que via o pai rondando a casa como um animal prestes a atacar. Falava de sussurros entre criados, de portas trancadas, de olhares acusadores, mas também falava de amor. Um amor tão desesperado que beirava o delírio. Ela acreditava, com uma fé comovente, que Vicente viria salvá-la. Foge comigo, Vicente. Não temos mais tempo. Papai disse que um castigo virá, e sinto que ele fala sério. Ele tem o olhar de quem já escolheu a morte para alguém, e temo que esse alguém seja eu. Fechei os olhos. Imaginei Maria sozinha naquela casa, grávida, vigiada, sufocada por paredes que se fechavam como mãos ao redor de sua garganta. Imaginei seus pés descalços em chão gelado, seu rosto pálido olhando pela fresta da janela, esperando por um salvador que jamais chegou. E então me perguntei: Vicente, ele sabia? Ele tentou? Ou foi fraco como eu? Não tive tempo de mergulhar mais nesses pensamentos. Um novo ruído me alcançou do andar de baixo. Era diferente. Não as batidas costumeiras. Era música. Uma melodia triste, abafada, como se alguém tocasse um piano desafinado atrás de um véu grosso. A música parecia vir da parede emparedada. Cada nota soava como lágrima escorrendo. Desci com o lampião nas mãos, hesitando a cada degrau. A casa estava mergulhada em sombras. A sala onde ficava o velho piano estava vazia. O instrumento permanecia coberto pelo lençol grosso. Mas mesmo assim, a música continuava. Não me aproximei, não tive coragem. Voltei ao quarto, fechei a porta e me sentei no chão. E foi ali, encostado na parede contrária ao emparedado, que percebi algo estranho no rodapé. Uma tábua solta. Removi com cuidado, revelando um buraco escuro onde algo estava escondido. Era um envelope, enrolado e amarrado com um laço de fita preta. Dentro, encontrei uma última carta. Diferente das outras, esta não era dirigida a Vicente. Era uma carta sem destinatário, escrita como um testamento de quem já não esperava a resposta. Hoje selaram as janelas. A luz me foi tirada. Só ouço o som dos ratos e o silêncio do tempo. O ar pesa como ferro. A comida chegou só uma vez. Ouço vozes lá fora. Mas ninguém me responde. Meu pai me visitou. Tinha olhos secos. Disse que era melhor assim, que meu pecado não deveria contaminar a casa. Que meu corpo agora pertencia às paredes. Parecia impossível que alguém tivesse escrito aquelas palavras e continuado viva por muito tempo. Mas o desespero nele era tão denso que parecia recém-escrito. Vicente, se um dia ainda me procura, eu estou aqui. Sinto meus ossos enfraquecerem, mas meu amor ainda arde, mesmo na escuridão. Dobrei a carta com mãos trêmulas. Naquele momento, um cheiro tomou o ambiente. Não era mofo, nem madeira antiga. Era algo doce e enjoativo, como flores mortas num caixão fechado. A vela se apagou sozinha e a temperatura caiu bruscamente. Foi quando ouvi, não um sussurro,
Não um chamado, mas uma respiração. Alguém respirava comigo dentro do quarto. Uma respiração fraca, como de quem há muito tempo está doente, mas insiste em existir. Eu gritei como nunca havia feito, mas ninguém respondeu. Nenhuma porta se abriu, nenhuma luz acendeu. Permaneci ali, encolhido, até o amanhecer. No dia seguinte, fui até a biblioteca pública procurar qualquer referência ao nome de Maria de São Lázaro. Vasculhei arquivos, registros de nascimento, notícias antigas. Encontrei um obituário apagado, datado de 1863. Maria de São Lázaro, morta aos 17 anos. Sepultamento restrito à família, sem missa pública. Nada mais. Na volta para casa, evitei olhar para as janelas. Meus passos eram rápidos, nervosos, como os de alguém que carrega culpa. Não por algo que fez, mas por algo que entendeu. E mesmo assim, decidiu não mudar. Voltei ao meu quarto. Tranquei a porta. Queimei a cópia da carta que havia feito. Enterrei os papéis originais no quintal, atrás de um vaso seco. Como se esconder os vestígios pudesse esconder o que estava preso ali. Como se tapar os olhos me tornasse invisível para a dor de alguém. Mas o quarto trancado ainda estava lá. E agora eu sabia o nome da mulher atrás da parede. E ela sabia o meu. Aquela noite começou como todas as outras, com medo. Desde que encontrei a última carta e enterrei os papéis no quintal, evitei andar perto do corredor. Passei a dormir com a porta trancada, uma cadeira encostada na maçaneta, a janela aberta para que qualquer ruído externo abafasse os de dentro da casa. Eu já não comia direito. A comida tinha gosto de cal e as paredes pareciam se fechar mais a cada dia. Eu era um prisioneiro, não da casa, mas de mim mesmo. Tudo em mim era hesitação. Mesmo sabendo que algo terrível estava trancado atrás daquela parede, não fui embora. Nunca fui embora. Eu dizia a mim mesmo que era por falta de dinheiro, por dificuldade de arranjar outro lugar, mas no fundo eu sabia. Sabia que o medo me paralisa, que minha covardia me amarra como correntes invisíveis. Naquela noite, às 11h58, acordei subitamente. Um som seco como madeira cedendo sob peso ecoou pelas vigas da casa. O lampião que costumava deixar aceso estava apagado. A janela estava trancada, a cadeira na porta, tombada no chão. Não tive tempo de reagir. O frio tomou conta do quarto com violência. Minha pele se arrepiou. O lençol escorregou sozinho para o chão. E então veio o som que eu jamais esquecerei. Uma respiração fraca, irregular, como se alguém estivesse deitado ao meu lado. E depois, um sussurro. Vicente. A voz não era humana. Era uma voz ressecada, queimada pelo tempo e pela dor, misturada ao som de algo, encharcado, como se cada palavra viesse de uma boca cheia de terra. Você veio... Enfim, levantei num salto. Tentei acender o lampião, mas ele não respondeu. Meu corpo tremia tanto que mal consegui pegar o fósforo. O quarto parecia mais escuro do que o normal. Não apenas ausência de luz, mas uma escuridão densa que parecia respirar por si. Estou aqui, disse a voz, agora atrás de mim. Virei devagar, sentindo as pernas cederem, e lá estava ela, Maria, ou o que restava de Maria. Não posso descrever completamente o que vi. A mente humana é frágil demais para compreender o que há entre o mundo dos vivos e o dos esquecidos. Seu rosto era parcialmente visível, como se feito de sombra e carne antiga. Os olhos eram fundos, sem brilho. Os cabelos caíam em mechas molhadas. Havia terra em seu vestido, terra e sangue seco. Ela não andava, ela escorria, como uma lembrança que nunca morre. Você leu minhas cartas, ela sussurrou. Você ouviu minhas batidas. Tentei falar. Nenhum som saiu. Você prometeu, mesmo sem palavras. Você sabe agora, e saber obriga. Ela estendeu a mão. A pele, fina como papel molhado, se abria em rachaduras negras.
Quando seus dedos tocaram meu peito, o frio atravessou até meus ossos. Vi flashes, vi o quarto onde ela ficou presa, vi as paredes se fechando, ouvi os gritos abafados, ouvi o choro, ouvi o bebê que nunca nasceu e vi o pai, com as mãos sujas de argamassa, com os olhos vazios. Vi Maria morrer, vagar, ficar, esperar por mim. Liberta-me, disse ela. E então, algo nela mudou. Seus olhos brilharam por um instante, não com luz, mas com desespero. Sua boca se abriu além do que a carne permitiria. E o grito que saiu dali não era humano. Era o grito de todas as noites sem sono, de todas as mortes silenciosas, de todos os segredos enterrados. Tomei coragem, o pânico, e corri. Corri com o corpo gelado, tropeçando nas tábuas, derrubando o lampião, chutando a porta até ela ceder. Atravessei a casa como um animal em fuga. O som atrás de mim era o de algo se arrastando. Unhas em madeira, paredes rangendo, uma voz repetindo meu nome cada vez mais alto. Vicente, Vicente, Vicente. Abri a porta da rua com um empurrão desesperado e saí para o meio da madrugada. A rua nova estava deserta, como sempre. Nenhuma luz nas janelas. Nenhuma alma à vista. Atrás de mim, a casa se calou. O som cessou como se nunca tivesse existido. Caminhei até perder as forças. Dormi encostado num muro qualquer, abraçado aos joelhos, com a roupa molhada de suor frio e lágrimas. Ao amanhecer, levantei como um velho. Não voltei à casa, nunca mais voltei. Levei apenas os documentos que estavam comigo. Deixei para trás roupas, livros, até meu nome. Mudei de bairro, depois de cidade. De rosto também, de certa forma. Nunca mais consegui trabalhar por muito tempo no mesmo lugar. O olhar fugia de mim no espelho. Nunca contei a ninguém a quem interessaria ouvir um covarde. Por vezes penso em Vicente. Será que ele tentou? Será que morreu tentando? Ou foi como eu? Fraco, ausente, um homem de promessas vazias e pés pesados demais para caminhar até o inferno por amor? Por vezes ouço a batida. À noite, quando tudo está quieto, 4 pancadas. Intervalo, 4 pancadas. Já tentei esquecer, mas quem sabe, não esquece. Quem lê, carrega. Quem ouve, responde. E o que eu fiz? Fugi, e ela continua lá, emparedada, sozinha, esperando.